Esse canal foi criado como uma ferramenta de estudos. Ele é o resultado dos meus estudos e do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Eu acredito que existem diversas formas de comunicar a mesma mensagem. Por exemplo, os diversos deuses que têm as mesmas características com nomes diferentes em diferentes culturas. Pode ser que nem tudo faça sentido para você. Então, aproveite apenas o que for útil para você e faça seus próprios estudos. Ainda que cada deck de tarô traga simbologias diferentes, a carta em essência é sempre a mesma. São as várias formas de transmitir a mesma mensagem. Algumas pessoas vão ter mais afinidade com determinados decks e outras com outros, e tudo bem. O que importa aqui é a meditação que cada carta nos proporciona. Nós já falamos no vídeo anterior que o tarô se relaciona com a árvore da vida da Cabala. A árvore da vida é formada por 10 esferas, que são chamadas de Sephiroths, ou mundos. 22 caminhos, que são representados pelas letras hebraicas e, consequentemente, se relacionam com os 22 arcanos maiores do tarô. 3 pilares, que são o pilar da esquerda, representando a restrição, que eu prefiro chamar de filtro, feminino, o pilar central, que é o pilar do equilíbrio, e o pilar da direita, que é o pilar da expansão, masculino. Ela também é formada por 4 mundos. Mundo espiritual, que é o mundo da emanação, da centelha divina. Ele é não temporal e não espacial. E ele é representado pelo elemento fogo. Existe uma divergência nesse mundo que algumas pessoas preferem chamar o elemento dele de ar. Eu prefiro seguir o que a Golden Dawn indicava, que era elemento fogo, ok? Então vai ter uma divergência entre autores aqui. Temos também o mundo mental, que é o mundo da criação. Ele é temporal e não espacial, representado pelo elemento ar. Temos também o mundo emocional, que é o mundo da formação, que ele é não temporal e espacial, representado pelo elemento água. E o mundo material, que é o mundo da manifestação, ele é temporal e espacial e é representado pelo elemento terra. A árvore da vida é um diagrama ilustrativo do caminho da energia universal através das camadas da vida. A ciência indica que no início de tudo se deu com uma grande explosão chamada de Big Bang, onde a energia condensada se dividiu para dar origem ao universo. Diversas religiões indicam o mesmo caminho, utilizando alegorias diferentes. A Bíblia, por exemplo, mostra em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra. Partindo da premissa que nada existia e Deus criou tudo, sugerimos que Deus criou tudo a partir de si próprio. Dessa forma, abstraindo as alegorias científicas e religiosas, a energia universal condensada se dividiu para dar origem à vida, e a árvore da vida da Cabala mostra essa divisão através de um diagrama. Nesse primeiro estudo, vamos falar um pouquinho sobre as 3 primeiras cartas do tarô: o louco, o mago e a sacerdotisa. Essas 3 cartas estão ligadas à primeira Sefirá, Keter, que é representada pelo planeta Netuno, e está no primeiro mundo superior do divino ou mundo espiritual, também chamado de coroa. Ela representa a energia da criação em sua totalidade, onde todas as possibilidades existem em potencial. Existem 3 caminhos que essa energia pode percorrer, e o primeiro deles, representado pela letra hebraica Aleph, é o caminho que a energia de Keter percorre até Roquimá. A Sefirá Roquimá, também chamada de sabedoria, está no pilar da direita, que representa o masculino e a expansão, onde as energias são em sua totalidade de essência, sem restrição. Nela encontram-se todas as informações e estímulos sem nenhuma ordem, e ela é representada pelo planeta Urano. O caminho entre Keter e Roquimá, Aleph, é representado pela primeira carta do tarô, a de número 0, o louco. Em alguns decks, o louco pode estar em outra posição, mas esse estudo está direcionado ao tarô universal de Waite. O louco é o caminho de número 11, a representação de todas as potencialidades da existência. A carta do louco traz toda a potencialidade da existência saindo em uma jornada rumo à sabedoria, como podemos ver em sua postura, caminhando olhando para o céu, sem se importar com o penhasco aos seus pés. Ele leva consigo apenas o necessário em sua pequena trouxa na ponta de um bastão. E aqui está toda a potencialidade da existência, rumo à sabedoria. Podemos imaginar ele como a semente que carrega toda a potencialidade da árvore. Ele é a inocência pura, não vê as maldades do mundo, nem nada que o impeça de fazer o que está pronto para fazer. O arquétipo do louco me lembra muito aquelas pessoas que largam tudo para viver uma vida de aventura, seja dar uma volta ao mundo em uma Kombi ou em um veleiro. Essas pessoas deixam de lado todas as amarras da matéria para viver um mundo de sonho, com pouca bagagem e muita inocência. Viver no fluxo puro da vida, confiando que tudo vai dar certo de alguma forma, sem olhar para as tempestades ou intempéries do mundo. Ele olha o mundo com os olhos de descoberta, pronto para aprender,
e experimentar tudo com alegria. Ele não conhece o medo, apenas se atira ao desconhecido, com a inocência de uma criança que aprende a dar os primeiros passos. A proposta da meditação sobre a carta do louco nos convida a avaliar qual é o equilíbrio desse arquétipo em nossa vida. Estaríamos demasiadamente loucos, nos atirando em experiências sem observar o abismo aos nossos pés? Ou estamos moderados demais, morrendo de medo de experiências novas, renunciando aos nossos sonhos sem vontade de aprender nada novo, olhando o mundo com os olhos de quem já viu tudo e não se encanta com mais nada? A energia de Keter também pode percorrer o caminho de número 12, representado pela letra hebraica Bet, rumo a Sefirah Binah, ou compreensão. Representada pelo planeta Saturno, Binah simboliza a compreensão e está no pilar da esquerda, que representa a restrição. Eu já disse que prefiro chamar de filtro, porque esse pilar, ele simplesmente seleciona, dentro da energia pura, qual aspecto vai encaminhar para as demais sefirotes. O caminho entre Keter e Binah é representado pelo arcano de número 1 do tarô, o mago. Ele apresenta o poder da criação em sua bancada, e nela podemos ver os 4 elementos da natureza: terra, representado pelo pentáculo de ouro; fogo, representado pelo bastão de madeira; água, representada pela taça; e ar, representado pela espada. Esses elementos eram utilizados pelos alquimistas para a criação de tudo. Ele também aponta para cima e para baixo, fazendo uma alusão ao princípio hermético da correspondência, assim em cima como embaixo. Para os hermetistas, este é o princípio mais importante de todos, pois nos permite correlacionar tudo o que existe no universo. O micro imita o macro e vice-versa. Assim como entender os princípios geométricos nos dá a capacidade de medir as estrelas distantes, ao nos aprofundarmos no autoconhecimento, também podemos entender o universo. Acima de sua cabeça, podemos ver um símbolo do infinito, simbolizando que não há limites para sua criação. A energia universal vem, pura e irrestrita, de Keter, e segue pelo caminho da escolha da criação, onde seleciona quais aspectos deseja lapidar. O arquétipo do mago me faz pensar no escultor que pega um bloco de rocha bruta e enxerga dentro dele uma escultura bela e cheia de detalhes. Ele simplesmente filtra da rocha o que não é a escultura, selecionando as partes que vai manter. Podemos entender também, de forma simples, que ele é o pintor que enxerga na tela em branco a bela paisagem colorida e a transforma usando apenas tintas e pincel. Ambos veem todo o potencial da existência e criam suas artes. E aqui temos a diferença entre o louco e o mago. Enquanto o louco era apenas o potencial existindo, o mago pega todo esse potencial e escolhe o que criar. Ele é o poder da criação e da escolha. O arquétipo do mago mostra plenos poderes sobre o mundo. Ele cria e escolhe o que deseja para sua vida. Aqui me remete muito à tal lei da atração, onde o indivíduo é capaz de criar sua própria realidade. Aprofundando um pouquinho nesse tema, chegamos em diversas linhas filosóficas que propõem uma realidade simulada. Platão faz essa proposta com a alegoria da caverna, Descartes com a metáfora do gênio maligno, e ainda podemos encontrar diversas referências antigas e atuais sobre o tema. Partindo do princípio de que só podemos experienciar a matéria através dos nossos 5 sentidos, entendemos o mundo de um ponto de vista particular, onde experienciamos apenas os nossos sentidos. Não podemos afirmar que o outro experiencia o mundo da mesma forma que nós. Portanto, só entendemos o que vemos, sentimos, ouvimos, tocamos e comemos. Estaríamos então vivenciando uma realidade de acordo com os nossos sentidos e dessa forma poderíamos influenciar nossas experiências criando nossa própria realidade? A proposta meditativa sobre a carta do mago nos convida a avaliar que tipo de realidade estamos criando com as ferramentas disponíveis que temos sobre nossa bancada. O caminho de número 13, entre Keter e Tiferet, representado pela letra hebraica Gimel, é o caminho da carta de número 2 dos arcanos maiores, a sacerdotisa, ou grande sacerdotisa, ou alta sacerdotisa, ou papisa. A energia sai de Keter e percorre o caminho de Tiferet. Mas antes de chegar em Tiferet, precisamos falar sobre Da. E aqui temos um aspecto mais profundo dessa carta. Da é uma não-esfera, um abismo. Ela está oculta na árvore da vida. Essa não-esfera representa o conhecimento mais profundo e oculto do universo. Os conhecimentos ancestrais, a intuição, o eu superior. Da nos mostra o aspecto da dualidade e por isso é descrito como um grande abismo. Me faz pensar muito no arquétipo do grande estudioso que enlouqueceu e por isso representa um abismo. Outra representação para Dat fala sobre o conhecimento oculto que somente é revelado aos puros de coração e por isso é uma esfera oculta que só se revela a quem se libertou do ego.
Passagem por Dat representa todo o conhecimento oculto que a carta da sacerdotisa exibe através do manto atrás de seu trono. Esse manto pode ser relacionado com o véu de Maia, que, de acordo com os Vedas, representa o mundo ilusório que a deusa Maia lançou sobre o deus Brahma. Esse véu é o que impede o ser de ver o seu aspecto divino, e neste ponto chegamos em Tiferet, a Sefirá da beleza, representada pelo sol. Ela nos traz a essência crística, a centelha divina. A carta também nos mostra 2 pilares, da esquerda em preto, com a letra hebraica Bet, e da direita em branco, com a letra hebraica Yod. Podemos fazer uma relação com os pilares da árvore da vida da Cabala, que representam o feminino e a restrição, mas prefiro chamar de filtro, à esquerda, e o masculino, liberal, que prefiro chamar de potencialidade desordenada, à direita. Embaixo dos seus pés, em uma representação de domínio, vemos a lua, que simboliza o inconsciente. Em suas mãos temos um pergaminho, simbolizando os estudos e o conhecimento. O caminho que a energia de Keter percorre, passando por Dat até chegar em Tiferet, é o caminho do conhecimento, da intuição, do equilíbrio e do domínio do ego. Essa carta me remete à imagem de uma grande avó sábia, que, já consciente de suas sombras, vive em perfeita harmonia. Aquela que possui um vasto repertório de conhecimento e intuição. A carta da sacerdotisa é uma das mais difíceis de se traduzir em palavras, e o seu convite meditativo nos convoca para a interiorização, avaliação das nossas sombras e intuição.